nome de Jesus. Eu não quero ficar com a microfone aqui. Não tô acostumada com esse negócio, não. A paz, meus irmãos. Boa tarde. Quero pedir desculpa pelo atraso. Eu ia sair mais cedo. Mas aí você vai pela cabeça do marido, né? O marido fala, não, vai dar tempo, sai daqui 11 horas que vai dar tempo. Aí não deu tempo coisa nenhuma, né? Mas graças a Deus chegamos bem. O Senhor nos livrou, nos guardou e nos trouxe em paz. Eu quero aproveitar essa oportunidade de agradecer a irmã Eliane pela oportunidade de nos trazer aqui, trazer essa palestra para vocês, que é de muita importância nesses últimos tempos. E também agradecer ao pastor André e a sua esposa, irmã Rose, mesmo na ausência, fiquei sabendo que ele passou mal. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas, a gente crê que o Senhor está lá trabalhando na vida dele também. E meu nome é Andréia, eu tenho 48 anos, sou mãe de 2 filhos, um casal, o André e a Natália. A Natália está aqui comigo, meu genro está lá atrás, tenho 4 netos. E casada há 32 anos. E o Senhor tem nos sustentado até aqui. Resolvi fazer pedagogia depois que meus filhos cresceram, já tinham se formado na faculdade praticamente. Não me encontrei dentro da pedagogia. E na pandemia resolvi fazer um curso de pós-graduação voltado à psicopedagogia, onde foi que eu me encontrei. Na matéria de inclusão, na matéria dos transtornos, e ali eu vi que Deus tinha algo na minha vida. Não para dar aula, que eu sei que não era isso que Deus queria para mim, porque a minha vida é ao lado do meu esposo, acompanhando ele, no ministério dele. Mas aí o Senhor abriu a porta para mim e eu comecei a dar aula na FAESP da minha igreja, um polo da faculdade de lá. Fiz uma pequena apostila falando sobre o autismo, e que era a matéria que eles queriam que fosse falada durante as aulas. E dessa apostila eu transformei num livro, que é esse livro aqui, Quem Sou Eu na Igreja. O propósito e o título é sobre as crianças, não só com transtorno do espectro autista, mas também todas as outras crianças que têm os outros transtornos, que eu vou falar um pouquinho aqui, e também as crianças com deficiências. É uma pergunta, né? Porque, no geral, quem é o autista dentro da igreja? É uma criança comum, como qualquer outra criança, ou ele é uma criança que não merece atenção? Né? E assim, a pergunta é para as outras crianças com os outros transtornos, com as outras dificuldades. Transformei no livro. O livro, se vocês quiserem depois adquirir, fala um pouco do que tem aqui, mas tem outros assuntos abordados. O livro é R$30. Eu não consegui trazer a maquininha em espécie, então eu só consigo por aproximação, que é pelo celular, ou Pix. Mas se vocês quiserem, ou então depois qualquer coisa eu deixo com a Eliane e vocês acertam com ela e ela depois me repassa. Vamos lá. Como eu já disse, o título é esse porque eu sempre pensei assim, o que a gente acha de uma criança com espectro autista dentro da igreja? O que ela representa para a gente? O que ela traz de bom para a gente? Ou ela não traz nada de bom, ela traz só dificuldade para a gente trabalhar com ela? Ou traz algum transtorno até para a gente mesmo, né? Porque assim, se eu não tenho nenhuma habilidade de como lidar com ela, o que eu vou fazer com ela dentro da igreja? Né? Então, eu sempre falo, toda criança tem direito de aprender, toda criança tem direito de ser incluída em qualquer lugar, em especial nas nossas igrejas, onde o assunto é bem defasado ainda. Eu ando muito por aí,
as pessoas até querem saber um pouquinho, mas não são pessoas que querem se inteirar no assunto ou trazer essa proposta para dentro das nossas igrejas. Eu falo isso pela minha igreja mesmo. A minha igreja ela tem a FAESP, a gente fala todos os meses praticamente de inclusão, mas a minha igreja mesmo não tem um trabalho de inclusão visível. Ela tem um trabalho de inclusão, a criança vai para a escola dominical, alguns professores sabem mais ou menos como lidar, então conseguem introduzir a criança dentro da aula na escola dominical, ou no culto à noite das crianças, no ministério infantil. Mas a igreja em si não demonstra que ela é uma igreja inclusiva. Que eu acho muito importante, a partir do momento que você tem um trabalho inclusivo dentro da igreja, que você começa a falar sobre inclusão, que inclusão abrange muitas coisas além do transtorno do espectro, ela tem que ter um aviso, dizer que aqui você está entrando numa igreja que é inclusiva, uma igreja que abraça o seu filho, uma igreja que acolhe o seu filho, uma igreja com todos os aparatos, vamos colocar das crianças do espectro, que precisa de abafador, que precisa de identificação. A igreja precisa ser identificada num banner. Hoje o culto da família, traga a sua família atípica também, nós temos como cuidar dela, nós temos como atendê-la, nós temos como ajudá-la. Né, que isso é muito importante. Então, nossas igrejas por aí ainda estão um pouco defasado o assunto e não tem essa informação, que é muito importante. Agora onde que eu aponto? Para cá, né? Quando eu falo de inclusão, eu falo de Jesus. Jesus, ele sempre, você pode olhar que todas as abordagens dele de milagre, foi para as pessoas com deficiências, pessoas atípicas, pessoas que a gente olhava e não dava nada, né? É essas pessoas que ele abordava. E entre elas, as crianças, né? Deixai vir as minhas crianças, né? Os pequeninos, né? Não impeça dos tais o reino. Então, quando Jesus fala isso, para não impedir, que não importa a situação que a criança está vivendo, o momento que ela está vivendo, o transtorno que ela tem, a deficiência que ela tem, não importa. Ela tem que ser abraçada, ela tem que ser querida naquele lugar. Porque ela não é diferente das outras. Então, a gente tem que tratar do mesmo jeito. Falo de milagre, porque Jesus fez vários milagres, Jesus curou. O mundo fala que o espectro autista não tem cura. Mas para nosso Jesus, tem cura. Para nosso Jesus, ele pode amenizar as características, né? Ele pode amenizar alguma causa do espectro na vida da criança. Então, ele pode curar. Eu creio nisso, que ele pode curar. Né? Muitos pais não aceitam isso, principalmente os pais do mundo não aceitam. Não, mas não tem cura, é um espectro, a criança tem, acabou. Mas para Jesus tem cura. Nós podemos orar para Jesus curar? Podemos orar, mas se Jesus não quiser curar, nós temos que começar a aprender a lidar com essa situação. Então, a gente não pode ficar limitado a uma criança chegar na igreja, meu filho tem espectro autista, você olha, você não traz ela para o ministério infantil, você não tem aparatos para trabalhar com ela, não tem o material para trabalhar com ela, você não ensinou as crianças típicas a lidar com ela, né? Então isso não adianta, você tem que começar a ter esse tipo de material dentro da igreja para poder acolher essas crianças. Eu não vou falar aqui porque acabei de falar do que Jesus incluiu a todos, né? Eu sempre faço isso, gente, desculpa. Incluir é inserir e fazer parte de algo. Né? Então, a partir do momento que você traz uma criança para dentro da igreja para incluir, você não pode colocar ela ali e deixar. Incluir é você capacitar ela. Você ensinou para a criança típica um louvor, você tem que ensinar para a criança atípica o louvor também. Você ensinou a história para a criança atípica, você tem que ensinar a história também para a criança atípica. Como, irmã Andréia? Aí eu vou explicar mais à frente como você pode trazer esse tipo de informação para a criança. Então, você tem que incluir, você tem que
é interagir com ela também. Não excluir ela, não pegar ela também, tipo, eu tenho a minha sala cheia de crianças aqui, eu tenho só uma sala ali que é para as crianças com transtorno. Não é isso não é incluir. Isso você está afastando as crianças atípicas das crianças típicas. E não está ensinando nada para as crianças típicas também, né? Você tem que mostrar para as crianças típicas que aquela criança ela pode brincar, que aquela criança ela pode interagir com as suas limitações e explicar para a criança típica as limitações daquela criança que ela tem. Muitos autistas não gostam que abraçam. Aí você vai explicar para a criança, não fica agarrando, não pode, ele gosta que conversa mais longe. Muitas crianças não gostam que gritam, porque pode desregular. Então, você vai ensinar a criança a ter um nível de voz um pouco mais baixo com aquela criança. E, entre outras coisas, alimentação, né, para as crianças do espectro. Tomar muito cuidado com a alimentação. E, entre outras coisas. O que é o autismo? Só perguntando aqui, além da mãe atípica, aqui tem mais alguém? Que é mãe atípica? Avó? Tia? Legal. Então, a maioria já está bem informado sobre o assunto. O transtorno do espectro autista, o TEA, como é mais conhecido, é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimentos atípicos, manifestações comportamentais, déficit de comunicação, na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restritos de interesses. Então, são crianças que têm uma manifestação comportamental diferente das crianças atípicas, né? São crianças que tem a fala repetitiva, tem criança que tem ecolalia, tem criança que tem sensibilidade ao barulho, crianças com estereotipias, que são os movimentos involuntários, crianças que gostam de empilhar brinquedos, que gostam de enfileirar brinquedos, crianças que andam na ponta do pé, crianças que têm sensibilidade na alimentação, converso muito sobre isso. Em todas as minhas palestras eu falo muito sobre isso, porque antes de você... Hoje em dia eu falo para todas as crianças, porque a gente não sabe qual é a criança que tem autismo, qual é a criança que não tem. Então, só sabe se ela desregular ou se ela tiver essas características. Mas, na sua maioria, as pessoas não conhecem muito bem. Se ela estiver quietinha ali no cantinho dela, a pessoa não vai saber. Então, antes de oferecer qualquer tipo de alimentação, perguntar para o pai, para a mãe se a criança pode. Porque uma alimentação que a criança não está acostumada ou que ela não goste, ela pode desregular, né? Pode ter uma crise sensorial. Então, é muito importante que você não ofereça alimentação para nenhuma criança mais. Não vou dizer que são só para nenhuma criança, porque hoje também tem muitos pais também que não querem que as crianças comam alguns tipos de alimentos, então a gente não oferece mais alimento para a criança. E por causa do transtorno também, a gente, para não ter o problema de desregular uma criança e o pai ter um problema no lugar que estiver, seja na igreja ou fora da igreja, é muito importante você não oferecer nenhum tipo de alimentação. Né, os comportamentos repetitivos, interação social são na sua maioria, como a irmã acabou de falar, é uma criança que não falava, não conversava muito com outras crianças, não tinha o toque, né? Então, crianças que, na maioria, se for do nível de suporte 2, 3, geralmente não são verbais. Às vezes acontece também no nível de suporte 1, então a gente não classifica mais o nível de leve, moderado e severo, porque autista é único, autista você não pode classificar. Pode ser que o severo tenha uma crise muito forte, pode ser que ele não tenha. Pode ser que do nível de suporte 1, ele tenha uma crise sensorial como um nível de suporte 3 ou como um nível de suporte 2. Então, a gente não classifica mais, né, esse tipo de classificação, né, no caso de leve, médio e moderado. A gente só fala que é nível de suporte também. O nível de suporte também quase a gente não usa muito, usa mais na área dos tratamentos. Na hora da terapia a gente usa,
gente fala, mas é uma classificação também, então a gente evita um pouco falar sobre. Mas é mais por questão de informação, então a gente passa que tem os níveis de suporte. As estereotipias, né, que eu falei, que são os movimentos involuntários, né, e é isso, movimentos restritos. Eu vou falar para vocês que eu fico um pouquinho nervosa para falar, viu, gente? Principalmente com as pessoas novas. Então, é algo que eu faço, mas às vezes a gente fica um pouquinho mais inibida. Vamos lá. Possíveis causas. O autismo é considerado uma condição multifatorial, né? Então, são vários fatores. Significa que sua ocorrência resulta da interação de múltiplos fatores genéticos e ambientais. Né? Então, pode ser um cromossomo, pode ser sanguíneo, pode ser de pai ou de mãe, pode ser de... Eles falam que não acontece de pais quando essa questão genética, geralmente eles falam que não é de pai para filho, mas acontece tipo de... Na ciência acontece tipo, o meu tetravó teve, possivelmente... meu tetraneto vai ter, entendeu? Então, assim, pode acontecer de ser esse tipo de genética, né? De uma pessoa muito distante acontecer de ter o autismo. Fatores ambientais são a alimentação, são a falta de vitamina D. Isso são tudo ciência, né? Trabalho de ciências, assim, a gente vai pesquisando, e é o que a ciência está falando, a gente vai passando para vocês e dizendo para vocês também que a ciência muda todos os dias. Você pode pesquisar uma coisa agora, amanhã pode ser que tudo isso mudou, então tudo que se fala sobre o autismo, como ainda não tem uma causa única que eles possam transmitir, você tem que estar pesquisando todos os dias para saber o que mudou, o que tem de novo, o que foi descoberto, por que foi descoberto, por que eles acham isso, né? Então assim, por isso a gente fala um pouco dos ambientais, porque existem os metais, né, pesados, existem ácidos graxos, entre outras coisas ambientais. Essa interação complexa torna o TEA uma condição heterogênea, com grande variabilidade, né, nos sintomas e na gravidade de um indivíduo para outro, com uma forte componente genética, mas também influenciado por fatores ambientais, segundo os estudos. A genética do autismo é complexa, com várias linhas de investigação, apontando a influência de diversos genes, mutações, alterações cromossômicas, e as causas genéticas do autismo são complexas e multifacetadas, né, de várias formas, envolvendo a interação de diversos genes e fatores ambientais. Não há um único gene, né, responsável pelo autismo, mas sim um conjunto de variações genéticas, incluindo mutações, alterações cromossômicas que podem aumentar o risco de desenvolver o transtorno do espectro autista. Também existe, na ciência também fala, isso eu também acabei provando, que tem um fundo de verdade. Também dizem que as mães que tiveram aborto, seja ele espontâneo ou ele provocado, a próxima criança que ela tem pode nascer com autismo. Minha prima teve um aborto espontâneo, perdeu um bebê com 7 meses de gravidez. E a próxima gravidez dela veio depois de 5 meses e o Benjamin nasceu com autismo, nível de suporte 1. Então, é uma das causas também que pode acontecer. Entre elas, essa semana também, eu vi, acrescentou um pouquinho mais, a vitamina D. Mães que não têm acompanhamento de vitaminas durante a gestação podem ter filhos com espectro autista. Né? Então, a gente tem que sempre estar lendo sobre isso, se informando com o médico também, as mães que querem ter filhos, para você fazer tudo direitinho. Eu acredito que um filho ele nasce
ele nasce querido, seja ele com qualquer atipicidade. Lógico que uma mãe e um pai nunca se preparam para uma gravidez atípica, né? Quando a gente engravida, a gente quer o filho perfeitinho, né? Sem nenhuma anormalidade, sem nenhuma intercorrência, que nasça com saúde, que venha daquele jeito, nos 360, não é? Mas, quando Deus manda, Ele manda para a gente como presente. Eu acredito nisso. Como hoje eu estudei e muito sobre essa área, eu acho que Deus não teria deixado eu amar uma área dessa se não tivesse uma importância muito grande hoje, né? Então, eu olho com outros olhos. Eu não posso ver um autista, que eu quero tudo para mim. Independente da fase dele, independente da desregulação, independente do jeitinho. Não quero saber se ele fala, se ele não fala. Para mim, tanto faz. Para mim é tudo lindo. Meus olhos chegam a brilhar. Então, eu entendi porque que Deus me trouxe para essa área. Porque no começo eu não entendi. Por que, Jesus? Por que eu faço tanta coisa voltada à deficiência? Fiz aula de Libras. Para que eu estou fazendo aula de Libras? Eu não vou falar com nem conheço nenhum surdo. Para que eu estou fazendo um negócio de autismo? Para que eu quero saber sobre TOD, sobre dislexia? Para que isso, Jesus? Eu não estou entendendo nada, eu não vou dar aula. Não vou sair de casa. Mas Deus tem os seus propósitos, né? Ainda que pequenininha, ainda que aprendendo um pouquinho, ainda que às vezes não sabendo falar muito bem mesmo, tendo estudado. Eu estava até falando para minha filha que eu tenho um pouco de dificuldade da fala científica do que eu aprendi. Eu sei o que eu aprendi, eu tenho tudo guardadinho aqui, mas na hora de me expressar parece que tudo foge, né? Então aí entra a Andréia, personalidade verdadeira. Eu vou e falo de qualquer jeito, eu sei que todo mundo vai entender e vai ser bênção para todo mundo. Então, foi isso que eu entendi. Então, ninguém trabalha com a hipótese de ter um filho autista. Eu engravidei, eu quero um filho normal. Eu quero um filho com saúde, eu quero um filho muito bem, que a sociedade vai entender ele, que a sociedade vai abraçar ele. Eu não quero um filho que eu vou ter problema para explicar, aí você tem que fazer isso para ele. Ninguém quer isso. Mas, se Deus te deu um presente. E se Deus te deu, é porque Ele quer que você leve além isso. Que você fale sobre isso. Que você não se feche. Porque na maioria das vezes, as nossas dificuldades, a dificuldade principalmente dos pais atípicos, é o diagnóstico. Quando recebe o diagnóstico, parece que é um choque que os pais têm. Eles não aceitam, e agora, como vai ser, o que eu vou fazer. Mas também a gente sabe que lá fora e dentro das nossas igrejas não tem pessoas preparadas. Eu gosto muito de fazer essa palestra, e eu até falei para ele assim, não deixa fechado só para pais, não deixa fechado só para o pessoal do ministério, traz os diáconos, eu gosto de falar para os diáconos. Traz os diáconos também, porque os diáconos são a primeira pessoa que tem um contato com os pais atípicos e com a criança atípica. E muitos deles, principalmente os mais velhinhos, não sabem lidar. São grossos, acham que a criança está sendo mal educada, acham que a criança está com gracinha, que a mãe deixou ela ser, ela se joga no chão, a mãe não educou. Então, é muito difícil. Eu acho que falar com os diáconos é muito importante. Eu acho que a primeira pessoa que tem que ser falada são eles. Eles têm que estar numa palestra como essa, têm que ouvir sobre todas as possibilidades de como eu devo acolher essas pessoas. Então, quando nós temos os pais atípicos chegando na nossa igreja, o que ele quer, o que ele vem? Ele vem para a igreja porque ele quer Jesus. Ele vem para a igreja porque ele quer ser acolhido. Vem para a igreja porque ele está esgotado. É um dia puxado, para você ver que um pai e uma mãe atípica do autismo, eles têm no mínimo, 5 profissionais para levar essa criança de terapia. No mínimo. Se a criança tiver alguma dificuldade na aprendizagem, o psicopedagogo. Se tiver, o psicólogo. Neurologista. O ocupacional, como é que é?
terapia ocupacional, fonoaudiólogo e, às vezes, o psiquiatra, né? Então, são 6. Então, você imagina como que é a semana de um pai e de uma mãe atípica. Às vezes, a gente tem eu mesmo tenho fisioterapia, meu Deus, fisioterapia 2 vezes por semana, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí, eu tenho que daqui lá, eu vou gastar meia hora, para voltar mais meia hora, mais 1 hora de fisioterapia, já gastei 2 horas. Então, você já perdeu 2 horas do seu dia que você podia fazer outra coisa para fazer uma fisioterapia. Então, imagine um pai e uma mãe que também tem essa mesma carga de pelo menos 1 hora de terapia, pelo menos 1 hora na consulta, o médico ali conversando, fora os exames periódicos que o médico pede, exame de sangue, os eletros e outras coisas. Então, ele já vem esgotado para a igreja. Quando ele vem esgotado, ele quer o quê? Ele quer aconchego. Ele quer aconchego, ele quer se sentir bem, ele não quer se preocupar. E quando a gente traz essa informação para as irmãs e os irmãos que trabalham com as crianças do Ministério Infantil, fica um pouco mais leve para eles. Porque eu estou deixando o meu filho com quem entende. Eu estou deixando com o meu filho com quem sabe lidar. E eu sei que ele só vai me chamar se realmente ele precisar que eu vá lá. E o trabalho do Ministério Infantil é fazer com que o pai não precise ir lá de jeito nenhum. Que ele possa assistir o culto dele, abençoado, e que o filho dele seja abençoado, aprenda, e de preferência, depois que ele aprender, ele contar tudo para o pai e para a mãe depois do culto, o que aprendeu aqui. Então, esse é o trabalho. Então, a gente trabalha para poder trazer esses pais e aconchegar eles dentro da igreja. Eles terem confiança. E muitas das vezes não é isso que está acontecendo. Quando eu falo dos diáconos, é isso. Porque já na porta, com a apresentação de um diácono, o pai e a mãe atípicos já falam assim, essa é a última vez, eu acho que eu nem vou entrar. Tem pais que nem entram. Teve um caso que um pai entrou, a criança começou a andar, porque eles andam, né? Acho que não sei se não tinha o Ministério Infantil, e também se era a primeira vez também, porque como é que ele ia para o Ministério Infantil se ele não foi nem abordado para ser convidado a ser levado lá? E o diácono foi reclamar com a mãe que ele estava fazendo barulho demais, estava atrapalhando o culto. O pai e a mãe simplesmente levantou e foi embora para casa. E eu vejo casos, muitos casos, porque no meu perfil, quando aquele pastor falou que o filho da irmã era um demônio, mas uma mãe estava grávida, e ele classificou como o bebê que fosse um demônio, que as mães que têm gravidez atípica, que são filhos autistas, nascem porque é uma questão de demoníaca. Ele se retratou depois, falou um monte de coisa lá, mas no perfil dele, o que teve de pai falando assim, é por isso que eu não vou à igreja, é por isso que eu estou tantos anos sem ir ao culto, porque as pessoas não dão importância a isso, né? Se eu não tenho uma igreja que tem uma sala, uma equipe que possa cuidar do meu filho, mas que eu tenho uma igreja pelo menos acolhedora. Se ele gosta de andar, deixa ele andar, finge que ele não está ali. Deixa que a mãe dele resolve, deixa que o pai dele resolve. Se tem uma pessoa que possa acolher ele, que já entende do assunto, que aprendeu a lidar com a situação, ela vai começar um trabalho mais de inclusão dentro da igreja e vai começar a acolher essa criança para dentro dessa sala, né, acolhedora. Então, é muito importante isso. A gente vê muitos casos de pais que não querem mais, deixam de vir, só assistem online. Agora você vê, eu assisti o culto online durante 3 meses, que eu fiz uma cirurgia em janeiro. É horrível. É horrível você não estar perto de quem você gosta. É horrível você não ter comunhão com o seu irmão. Você está lado a lado, sentir a presença de Deus junto. Sentir, ver ele se arrepiando da presença de Deus. Na TV a gente não sente isso. A gente está assistindo o culto porque é algo que a gente tem que fazer, cultuar o Senhor, e que virou um costume, né? Querendo ou não, virou um costume. O crente, ele no domingo na igreja parece que tem um vazio, né? Pensa, ai meu Deus, está faltando alguma coisa. Então a gente acaba assistindo online por causa disso. Mas você imagina um pai e uma mãe que esse fator não vai mudar, a não ser que Deus queira fazer um milagre, e ele vai viver a vida inteira, porque um filho atípico é um filho para sempre.
Eu costumo falar que é o filho eterno. Ele nunca vai deixar de ser seu filho de jeito nenhum, porque os típicos, você sabe que uma hora ele vai voar, ele vai trabalhar, ele vai estudar. Não que o atípico não possa fazer tudo isso, ele pode fazer tudo isso, gente. Mas ele sempre vai ser o seu grudinho ali. Sempre você vai ficar preocupadinha com ele. Mãe vai ficar sempre preocupada, o pai sempre vai ficar preocupado, porque meu filho atípico passou na faculdade. Como que ele vai ser recebido na faculdade? Como que ele vai pegar um ônibus para ir sozinho para a faculdade? Meu filho foi aceito na empresa agora. Como é que a empresa vai tratar o meu filho? Será que todos vão compreender ele? Então, a gente sabe que é um trabalho bem amplo, não é só um trabalho só de igreja. A gente sabe que para fora precisa ter um trabalho muito amplo. Mas, graças a Deus, a gente tem bastante filmes agora falando sobre o transtorno. Eu estou achando perfeito isso, porque as pessoas estão se sensibilizando muito com isso, mostrando que o autista ele pode fazer qualquer coisa, mostrando que ele pode estudar, mostrando que ele pode fazer faculdade, que ele pode trabalhar, que ele pode viajar, né? Mostrando como você deve tratar ele dentro dessas possibilidades que ele está tendo. Então, isso está sendo muito importante. E a gente crê que vai crescer mais. Se Jesus não voltar, eu tenho certeza que isso vai mudar na sociedade. Que é um trabalho minucioso, mas é um trabalho muito importante para a gente. Também tem os fatores poluentes, né? Que a gente fala poluição, contribui, agrotóxicos, já tinha falado, alimentação, né? O fast food, embutidos, exposição a metais pesados. Tudo isso pode gerar alteração no gene, né? Os produtos químicos podem afetar o desenvolvimento cerebral, aumentando o risco de autismo. Esse foi uma pesquisa da USP. Teve também essa pesquisa na faculdade de Fukui, no Japão. Fez uma pesquisa em 200 bebês e identificou uma ligação entre ácidos graxos no sangue do cordão umbilical e descobriu um composto de diretre, né, ligado às dificuldades sociais, né, que seria a dificuldade social que o autista tem de conversar, às vezes do abraço, do aconchego, do olho no olho, né? Então, eles descobriram que está ligado à dificuldade social e os níveis baixos são ligados a comportamentos repetitivos também, né? Então, é uma pesquisa recente, tem mais ou menos uns 5 meses, né? E é uma descoberta que pode abrir caminho, né, para formar e prevenir, né, o autismo, né? A prevalência do autismo nos Estados Unidos, não sei se vocês leram, né, o ano passado chegou essa pesquisa, era de 36 crianças, uma nascia com autismo. Hoje aumentou, teve outra pesquisa, né, de 8 anos, né? De até 8 anos. E agora aumentou de 31 crianças, nasce uma com autismo. De acordo com o Centro de Pesquisa lá dos Estados Unidos. No Brasil, teve um censo no 2022, eles vieram divulgar agora, eu acredito que eles divulgaram agora também, por causa dessa pesquisa que os Estados Unidos fez, né? Que a gente não tinha nenhum tipo de estatística de quantos autistas tem no Brasil. Né? Então, divulgou que são 38 crianças, uma nasce com autismo, né? São 2,4 milhões de autistas de 5 a 9 anos. Sendo que no Brasil como existe um atendimento de 9,6 milhões, então existe essa possibilidade de quase 10 milhões de autistas, sendo ele criança ou adulto, no Brasil. Então, é bastante, né? Muito, muito autista. E esse aumento pode ser atribuído a vários fatores, incluindo a melhoria nos métodos de diagnóstico e maior conscientização sobre o autismo, né? Então, como o SUS já está tendo esse atendimento, então teve essa conscientização deles informarem que está tendo atendimento. Não é 100%, porque o SUS não é todos os lugares que atendem. Eu vou dizer para vocês que eu estive no Pernambuco, tem uma dificuldade enorme, tem mais ou menos
3 anos que eu fui lá, e eu conheci um menininho chamado João, não verbal, e ele com 4 anos ainda não tinha conseguido nenhum tipo de terapia pelo SUS. E eu falei com a mãe dele, tem mais ou menos uns 5 meses também, perguntei como é que estava indo, e até hoje ele só conseguiu a psicopedagoga, porque na realidade a tia dele é a psicopedagoga. Então é ela que está ajudando ele. Não tem atendimento pelo SUS lá. Então não é um SUS geral. Eu acredito que as cidades maiores, como São Paulo, é uma das cidades que tem mais aparatos para as terapias para o autismo, né? Mas voltando para que possa acontecer mais. Agora na minha cidade, graças a Deus, o prefeito que entrou lá já abriu o centro de autistas, com terapias, com terapia ocupacional, psicólogo, e eu fiquei toda feliz, né? Porque eu já sou assim, eu sou toda extremista. Eu não gosto de política de jeito nenhum, odeio política. Mas eu acho que o político tem que ajudar a igreja a levar essas crianças para terapia. Então, desde quando eu comecei as aulas lá na FAESP, as mães me procuram. O que eu devo fazer? Eu não sei o que fazer. Eu falei assim, você vai procurar o vereador tal, que é o que a nossa igreja apoia, e apoiou, e a gente votou. Né, minha irmã? A gente votou. Então, a gente tem todos os direitos, né? Aí eu mando para ele tem uma associação, ele já consegue um psicólogo, já consegue um neurologista. Já é meio caminho andado. E aí o prefeito ganhou, que foi o que a gente apoiou também, e eles já tinham essa causa, né, de ajudar as mães e os pais atípicos, e quando foi essa semana, ele está quase inaugurando já o centro, e é bem grande. Lógico que precisaria de mais uns 2 na cidade, mas já é um grande começo, né? E os pais estão muito felizes, e eu acho que a gente deve lutar por isso também. Você que votou, você que tem algum contato com o prefeito, com o vereador, amigo do vereador que está indicando ele para você votar na próxima eleição, corre atrás, você tem todo o direito de pedir para ele te ajudar. Meu filho tem todas as características do autismo, mas ele não foi diagnosticado e não tem laudo. Vai lá, vai direto no vereador, fala, eu preciso de ajuda. Na hora de votar, você não veio atrás da gente? Então agora eu preciso de ajuda, preciso que você me ajude a arrumar um neurologista. Vai conseguir um neurologista para você, e aí você, na mesma fala, na mesma vibe, vai conseguir as terapias. Eu sei que alguns estão, não sei como que é aqui em Minas, né? Aqui é mais fácil? Nem com plano médico? Então essa é a vibe. Não acredito no negócio desse. É bem assim mesmo. Meu Deus. Vai para dizer a mesma coisa. É porque a demanda também de neurologista é bem baixa. Depois que a gente viu que tem muito autista, muita gente procurando e querendo também o diagnóstico, a gente percebeu que existem poucos profissionais para isso. É isso mesmo. Ah. É triste, né, um negócio desse, né? Mas assim,
Infelizmente é isso, gente. Se a gente não batalhar desse lado, porque assim, os planos médicos também ele faz o possível também para você não conseguir nada, né? Sim. Mas 400 e poucos reais também é muito dinheiro, não é não? Eu posso beber água? Há uma água para mim? É, mas assim, 400 e poucos reais é muito dinheiro. Eu acho que já que quer cobrar, entre aspas, porque não, que acha que 80 reais pago pelo convênio, que é um direito nosso. A gente está pagando um convênio de crescer. Eles pagam, o convênio paga 80 reais para ele, mas a gente paga que nem eu mesmo pago 2.600 reais de convênio para minha família. Sim. Por paciente. Ou então não atende pelo plano, né? Obrigada, mamãe. É. Quanto? Aham. Para ganhar o que ela ganha. E vocês têm o benefício das crianças? Não tem? Não, mas ele tem direito, mesmo você tendo condições. E o direito de. Você já entrou com o pedido de direito de ficar. De trabalhar só, parece que é 6 horas, 4 horas por dia? Eu achei que era geral, tipo assim, não era só pra prefeitura, eu não tinha lido sobre isso, só achei que era geral. Palhaçada, né? Gente, é outra, né, do que eles representam pra gente, né, do que eles passam pra gente. Que eu achava não, o Loas, pelo menos lá na minha cidade, eles pagam pra qualquer pai e mãe, independente se ele ganhar bem ou não. Porque é um direito da criança, independente do que quanto o pai. Ah, vai fazer 350. Se uma consulta é 400, se uma consulta é 400, vai ganhar 300, 350. Ah, tá, problema. Sim.
Deus. E também para deixar um filho também com outra pessoa, você gasta quanto? A pessoa não quer menos do que R$ 500 para poder cuidar de uma criança. Aí? Menina, eu vou ler mais sobre isso, porque essa aí eu não sabia, não. Essa aí eu tô sabendo agora. Bom, eu aprendi. Aí não tem condições. E tem algum político que defende a causa aqui? Nenhum defende a causa? Nossa. É. Nada, mas é que então, depende do tempo também, né? Mas assim, eu falo que é importante político seria isso, porque o político sério, né? Porque esse daí que a gente tem lá na nossa igreja, ele abraçou a causa, ele sempre falou sobre o assunto. Eu nunca perguntei, mas acredito que o filho dele ele é autista. Mas assim, ele abraçou muito, no tanto que ele sempre falou assim, ó, se precisar de alguma coisa, leva lá na minha associação, que a gente vai dar um jeito. Tem vezes que ele paga, às vezes quando ele não consegue um neurologista pelo SUS, ele paga a consulta. A minha prima mesmo vem do interior de São Paulo, e o menino dela falou, seu filho tem TDAH. Tem, eu falei, tem TDAH. Eu falei, pode levar, ele precisa do laudo, para poder ajudar ele na escola. Aí ela foi, ele conseguiu para ela a consulta. O problema foi que aí o médico pediu os exames. Aí os exames eram pelo SUS, aí os exames demora mais. A não ser que faça... aquele negócio. Eu vou lá, no caso, vou na Santa Casa de São Paulo, vou chegar lá às 4 horas da manhã, pegar a fila, pegar o númerozinho lá e passar. Aí consegue. E lá em São Paulo tem essa vantagem. Você vai tanto lá no Hospital das Clínicas, como no Hospital do Sul da Criança, nos hospitais públicos do centro de São Paulo. Se você chegar cedo, você tem que se limitar de acordar cedo, e aí você consegue. Não tem que você não consiga lá. Eu falo isso porque eu tive uma época que tive um problema no coração, e eu fiz isso, e eu fiquei durante um ano todinho fazendo um tratamento, fui muito bem atendida, como se fosse um plano médico mesmo. Mas, porém, eu tive que sair cedinho de casa num dia para pegar um número e conseguir marcar com um médico, né? Fazer essa loucura. Eu sei que nem todos os estados têm essa oportunidade, né? As cidades pequenas piorou ainda, né? Porque se for para BH fazer alguma coisa, não tem nem condições, né? Mas o jeito é esse. Ou o político tem que fazer, no caso, essa aí, apoia-me, vai na cara dela. Mostra a proposta dela, você falou isso sobre a proposta assim, 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 se tiver alguma coisa na internet, busca, mostra na cara dela, você não falou que ia apoiar a gente está aqui precisando. Ou você trabalhou para viver só um mandato. É muito difícil. Lá a gente consegue. Então, assim, eu estou falando porque o que eu vivo lá é uma outra causa. A gente consegue, né?
E assim, os pais que me procuram, eu já mando para ele. Vai para lá, vai conseguir. Vai pedir seu louço, se você quiser, se você precisar. Aí agora eles atrasaram a vida. Vamos orar, gente. Vamos orar para Deus acomodar esses homens. O jeito é por oração. Comece aí um ciclo de oração, pondo essa causa no joelho, porque o joelho ele não falha, né? Vamos crer assim, então. Vamos colocar essa causa. Se aqui não tem como mesmo, a gente não vê solução humana, então vamos para Jesus incomodar. Jesus vai lá e incomoda. Ora bem assim, vai lá, incomoda ele, Jesus, incomoda ela. Ela não disse, Senhor, que ia ajudar, que ia fazer, que isso. Ela não é cristã, não interessa se ela é cristã, se ela não é. Você vai lá e incomoda ela precisa cumprir o que ela falou. Pelo menos um pouquinho, né? Pelo menos uma consulta. Né? Já ajuda. Né? A partir do momento que você tem pelo menos a consulta com o neurologista, já te ajuda. A terapia a gente corre atrás. Né? Vai tentando, vai buscando, vai pedindo a Deus graça e a gente vai procurando. Né? E eu falo assim que, ainda que você não tenha a terapia ocupacional, ainda que você não tenha o fono toda semana, mas se você tiver pelo menos uma vez por semana já ajuda. Eu aconselho vocês, mães, que gostam, que têm, que estão dentro da família típica, e mesmo que vocês também que não está, fazer o curso do ABA. É muito bom, não precisa ser graduado para fazer. Tem cursos e tem graduação. Né? Quem já tem faculdade, faz uma pós-graduação em ABA. E quem não tem curso, só o curso. Você faz o curso mais ou menos de 1 ano. Quer dizer, na verdade, você tem o curso, você pode fazer o curso durante 1 ano. Você pode terminar em 1 mês, em 2 dias, 3 dias, mas se você não quiser terminar nesse tempo, você tem 1 ano para terminar. Depois eu passo para vocês o contato. E eu acho muito importante fazer, porque é um trabalho de verbalização, você ensina a criança a falar, as crianças não verbais, você consegue fazer tudo que você trabalha com ela com demanda de propostas. Se você fala assim, o que você quer? Geralmente eles apontam o que eles querem, às vezes quer um copo de água, aí ele só aponta, você quer água, mas assim, a gente dentro dos parâmetros do ABA, sem a criança desregular, né? Como ela diz, desregular é BO. Então, assim, então, sempre fazendo com calma, com carinho, você consegue. Eu sigo uma mãe, e eu estava conversando com a minha filha agora no carro, sigo uma mãe, ela era não verbal, a Fernanda era não verbal. Ela dentro do ABA, ela conseguiu, a filha dela está falando. A filha dela não está mais cantarolando, que ela só cantarolava, assim, se não tinha palavra, agora ela já canta, ela já pede as coisas, sabe? E eu achei muito lindo, muito importante isso. Então, se vocês têm vontade, assim, para ajudar um pouco vocês também nessa dificuldade que vocês não têm das terapias, ou então até mesmo do médico diagnóstico, para você conseguir ser ajudado dentro de casa, trabalha com a terapia ABA. Que é muito bom e vocês vão gostar muito. É difícil de entender no começo, aí se você fez o curso, se não terminou durante o ano todo, refaz ele de novo, lê ele de novo, ouve a professora falando de novo, porque ele é um pouquinho, assim, no começo você sente muita dificuldade de entender a proposta, mas depois que você pegou, aí você consegue aplicar. Então é tudo ele trabalha com recompensa também. Se você falar o nome disso aqui, eu vou te dar isso aqui, que você gosta. Tipo, eu gosto muito do dinossauro, e hoje eu quero o dinossauro, vou te dar o dinossauro. Mas aí você tem que trabalhar ele falar o óculos primeiro. E isso são trabalhos repetitivos, mas assim, de uma eficácia muito grande. Eu falo isso por questão dessa mãe que eu sigo e por questão do trabalho do meu curso que eu fiz, eu aprendi muito. Então, às vezes eu falo, às vezes eu trabalho mesmo, até mesmo com a minha netinha, às vezes eu trabalho com ela nessa proposta dentro de casa, quando ela fica comigo. Mas faz isso que eu faço isso. Aí ela faz, eu vou lá e recompenso ela pelo que ela fez direitinho, pelo que ela pediu e dá certo, dá muito certo. Então, se você tiver a oportunidade
de fazer. O curso simples, a professora Renata Bringel, o nome dela, ela tem Instagram, ela vai cobrar R$110. O curso de pós-graduação sai em torno de R$600, né? E aí você pode trabalhar em qualquer área, né, o ABA, qualquer área. Mas dentro da proposta autista é muito importante também, né? Então eu aconselho vocês fazerem isso. Aí o diagnóstico é um laudo feito pelo especialista neurologista, psiquiatra, sabendo que para diagnosticar a criança deve ter dificuldade persistentes em 2 áreas, na comunicação e na interação social e no comportamento repetitivo e interesses restritos, nessas áreas, né? E eu coloquei uma atenção, porque hoje estão tendo também muitos diagnósticos errados também sobre o autista e TDAH. Então, o uso das telas tem confundido também o diagnóstico. Às vezes o médico dá um diagnóstico de autismo, porque seu filho não tem a interação social, acaba não tendo a desatenção, né? Acaba não tendo muita comunicação, dependendo da idade que ele começou a ter o uso das telas, ele vai atrasar a fala dele. E aí os pais ficam preocupados e vai lá e procuram um médico. O médico alguns médicos vão lá e dão o diagnóstico de TDAH ou o autismo, e às vezes a criança nem tem por conta disso. Então, se vocês têm uma criança ou se alguém tem, né, tem acham que a criança tem o autismo e quer procurar um médico, mas você vê que a criança usa muita tela, informa essa mãe, informa esse pai ou esse parente ou alguém que para ele desmamar primeiro essas telas, pelo menos aí 1 mês, se a criança usa de 5 horas, de 2 horas, diminui para meia hora e vai diminuindo, para depois você levar ao médico para saber se realmente a criança tem o transtorno ou não. Porque pode ser confundido, seu filho ser diagnosticado e não ter. Né? Então, para não levar também um transtorno familiar também, né? Que aí você começa a correr atrás de tudo e depois no fundo você vai ver não é nada disso. Então, tomar muito cuidado com o diagnóstico errado. Aqui é como eu falo para abordar os pais na igreja. Quando ele vem para a igreja, você tratar os pais com muito carinho, com atenção, procurando saber sobre o filho dele de maneira amável, dizendo que você está ali para incluir, né, a criança na igreja e dar atenção devida às suas necessidades. Né? Eu sempre falo que para você você percebeu que é uma família típica, ou você já sabe que né? Já viu já em algum lugar, já conversou com essa pessoa até, e ela veio visitar a sua igreja, conversa com ela, faz uma anamnese, que é uma entrevista. Eu acho que é muito bonitinho você fazer um fichariozinho sobre a inclusão, com os desenhozinhos de inclusão. Nessa ficha você escreve coloca o nome do pai, o nome da mãe, o nome do filho, quantos anos tem, seu filho tem alguma dificuldade, que às vezes a criança nem é atípico, mas tem alguma dificuldade, né, de entender, é um disléxico, é uma criança que tem o TDAH, é uma criança que tem a dislália na fala, é uma criança que tem o TOD, uma criança agressiva. E seu filho tem uma alimentação, a limitação de alimentação, o que ele pode comer, o que ele não pode comer. No caso do autista, se a mãe falar que é autista, nessa ficha você pergunta se quando o seu filho desregula, o que é que traz ele a se regular novamente, né? A se acalmar. Ele é o boneco dele. Não, é a coberta. Não, é a bateria. Eu quero... então vamos levar esse menino na bateria, ó. De todo jeito, ou traz a bateria para ele, né? Não, o que regula ele assistir o desenho tal. Aí você, mas mãe, celular, né? Não tem problema nenhum.
Você vai trazer o celular, vai limitar ele a assistir aquele desenhozinho, pelo menos aquele tempinho, até o momento que ele se sentir bem. Quando ele se sentiu bem, vai conversando, vai tirando dele e vai trazendo ele novamente para dentro da apresentação da sala infantil. Desculpa. Fazendo essa anamnese, você vai ter mais ou menos um olhar mais amplo do que a criança precisa, do que os pais precisam. Se você tiver a oportunidade de conversar com o seu pastor e trazer o projeto de uma sala sensorial, é muito bom. A sala sensorial é para esses momentos de desregulação. A criança desregulou. Vamos levar ela para uma sala mais calma, uma sala com acústica, que não tem barulho. A acústica, vocês sabem como é que faz? Geralmente o pessoal da mídia sabe como é que faz, que é mais ou menos o que acontece ali na bateria, ali, que é um lugar, né, quietinho, onde só ele está escutando ali o barulho, e a gente só escuta mais pelo microfone de lá de dentro. Então a criança vai ter a sala sensorial. Já vi sala sensorial que tem as bolinhas, piscina de bolinhas, que é um brinquedo que acalma qualquer criança. Tem uma tela de vidro, que é onde cai água, e dentro, onde a água cai, tem umas luzes coloridazinhas que elas fazem ondas nessa tela, dentro dessa sala sensorial. O abafador, né? Não esqueçam jamais do abafador. Eu acho muito importante, se dentro da igreja, você fazer, na entrada da igreja, fazer uma telazinha de que a sua igreja é inclusive, ter todos os aparatos. Se às vezes o pai esqueceu o abafador em casa, eu tenho um na igreja, eu posso pegar emprestado, posso colocar, posso usar nele. Ter essa sala sensorial é muito bom. A questão que eu falei da alimentação, sempre perguntar o que seu filho come. Ele come pipoca, come pipoca. Mas aí ele come bala? Não, bala ele não come. Então você vai ter que fazer um saquinho, que eu sei que depois do culto, sempre a criança ganha um agrado. Então assim, eita Jesus, que isso? Depois do culto, saquinho especial só para aquela criança, daquilo que ela realmente gosta de comer, para que ela não tenha um problema sensorial. Então, sempre olhando isso. Trabalhando também dentro do hiperfoco dele, se você puder. Geralmente as crianças que têm autismo gostam muito de dinossauros, gostam muito de carrinhos enfileirados, alguns brinquedos, blocos, né? Os blocos. Ventilador. Ventilador é a coisa mais fácil, porque você vai lá na Shopee, pega aquele. Ou tem o grande mesmo, pega aquele pequenininho, né? Tem aquele pequenininho que você pode dar na mão dele. E tá bom, André, mas aí eu vou fazer o que com esse dinossauro? Inventa uma história dentro daquilo que você está pregando na sala. Tá falando de Jesus, coloca o dinossauro no meio. Tá falando de Jesus, coloca esse ventilador no meio. O vento soprou e aí pega o vento, entendeu? É criatividade, você vai ter que usar a criatividade com ela, naquilo que ela gosta. Então, não fuja desse foco. O carrinho, se é o carrinho, você faz dentro do carrinho. Se é o edredom dele, que ele gosta muito. Se é a chupeta, inventa alguma coisa dentro, na história que você está sendo aplicada dentro da salinha das crianças. E aplica sobre ela esse ensinamento, que é muito importante. Então, não é uma coisa de um bicho de 7 cabeças. Você consegue trabalhar. Você consegue trabalhar com a criança naquilo que ela gosta, né, no hiperfoco dela. Aí, como eu falei, ser flexível e adaptável, criar a afetividade com a criança. Geralmente, as crianças não gostam de ser tocadas, mas tem crianças também que, quando regula, a primeira coisa que ela quer é um abraço. Né? Então, assim, é bem desconexo, né? Você fala, meu Deus, como é que pode? Ele não gosta de ser tocado, mas quando ele está daquele jeito, se você abraçar, se você pegar, acalentar, ele vai se regular, vai gostar. Então, seja bem afetivo. Ajude a ensinar as crianças típicas, né? As crianças típicas a entender a criança atípica.
Vamos falar naquela aula, não custa você abrir um espacinho e falar, vamos falar hoje sobre o autismo com as crianças. Você sabe o que é autismo? A criança vai levantar a mãozinha, eu sei, eu tenho um coleguinha na escola, ele é assim, 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 assim. Outra vai falar, não, eu não sei o que é. Você vai começar a explicar para ela o que é, como é, por que é, o que ele sente, o que ele deixa de sentir, com o abraço dele, com o grito dele, com a brincadeira dele, porque geralmente uma criança autista não entende piadas para ele. Se falar uma piada, ele nem vai rir, né? Nem vai entender o que isso quer dizer, né? Também entende tudo literal, então tem que tomar muito cuidado com a literalidade. Né? Então, para falar com ele, então tem que ter bem um jogo de cintura. Então, explicar isso para as crianças para as crianças típicas, né? E para elas criarem um vínculo social, para que até mesmo fora da igreja ela saiba lidar melhor também com essas crianças, né? Ela assim, eu aprendi lá na minha igreja, que coisa linda, né? Ela vai sair pregando o evangelho aí, não, vamos na minha igreja, que a minha igreja ela vai te acolher. Pede para sua mãe te levar lá, que a minha igreja é legal, entendeu? E ela vai acabar trabalhando isso e trazendo outras crianças para as nossas igrejas, né? O vínculo social com a criança típica e com outras necessidades específicas e ver elas de forma natural. Verificar uma atividade acessível para todas elas. Adotar estratégia para confortar, que foi o que eu falei, as necessidades específicas, né? Quando elas desregularem, desordenarem. E ter os abafadores de som disponível, a fita de identificação, mesmo que não seja a original que eles usam, né, que é de fato que eles têm que usar. Se tem alguma criança que chega na igreja e não tem, é bom ter uma fitinha pequenininha, como essas que vocês estão usando no braço. Se a criança não usa no braço, colocar assim. Se não usa aqui, colocar no cabelo. Mas tenta achar um lugar para você dar uma informação de que aquela criança ela é atípica. Para que as pessoas também tentem entender que, tipo assim, se eu não sei lidar, também não vou mexer. Entendeu? Porque eu já sei que ela, né? Eu já olho. Eu já olho, minha irmã, já olho assim, meu Deus, eu não vou nem chegar. Porque você, né? Tipo isso, né? Eu não vou saber lidar, então eu não vou nem chegar. A não ser que dê abertura para que eu possa, né? Falar. Mas se não. Se eu não sei lidar com o assunto, se eu não sei lidar com a criança atípica, eu não vou me meter a besta de querer se enfiar lá. Então, assim, é muito importante essa identificação. Essa mãe da Fernanda mesmo, ela disse que a Fernanda não gosta da fita no pescoço e nem no braço. Então, ela gosta muito de laço no cabelo. Então, ela deixa colocar aqui. Então, toda a identificação dela é no cabelo. Tem criança que é o brinco. Tem criança que é o cadarço. Então, tem criança, então assim, usar a criatividade. Então, na igreja a mesma coisa, né? Adotar estratégias confortáveis às crianças com necessidades específicas, os abafadores, as fitas, e crianças que não têm o diagnóstico, né? Que assim, as crianças que não têm o diagnóstico, você tem que procurar também tratar ela da mesma maneira até ela conseguir o diagnóstico. Que já tem as características visíveis, né? Então você já pode começar a trabalhar com ela da mesma maneira que você trabalha com a criança atípica. E eu falo também um pouquinho do TDAH. Eu falo isso porque geralmente as crianças que têm autismo também vêm com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Tem uma que eu sigo que ela tem o transtorno do espectro autista, o TDAH e tem o TOD. Aí eu gosto de ver a irmã dela falando assim, hoje é o dia que fulana, eu não lembro o nome dela agora, que fulana, vou explicar para você como é que ela é. Se você estiver assoviando uma música, pare. Porque se fulana estiver do seu lado, andando para um lado e para o outro, é porque ela não está gostando. E ela vai meter um tapa na tua boca. Aí eu adoro. Eu queria todo ver o tapa. Aí ela vai meter um tapa na tua boca, então tu para. Aí se você estiver com fulano estiver assim, pare agora, senão ela vai desregular. Então assim, é muito importante você saber tudo isso. E é muito importante você seguir nas redes sociais. Quem não tem o contato com a criança atípica,
todos os dias, como as mães atípicas, os avós atípicos aqui, mas os que não têm, procura seguir, procura entender melhor, ver essas pessoas, porque a gente, cada um é um. O Ricardo, assim, eu morro de rir com o Ricardo. As perguntas dele, assim, são extraordinárias, né? As falas dele são extraordinárias. Então, assim, eu amo. O Brian, então, quando ele chama a mãe dele de Driana, a gente já começa, vai vir coisa aí, Driana, não quero. Aí ele já daqui a pouco ele vê que fez alguma coisa errada, ele fala assim, mãezinha, vem aqui. Ele tem 20 anos. Então, assim, eu aprendo muito com eles. Então, todos os dias, assim, não vou dizer para você que eu aprendi tudo na faculdade, que a faculdade ela só ensina para você o teórico, o científico. Mas a vida real, quando você começa a seguir essas... Lógico que tem muitos pais ativistas. Muitos pais que às vezes você fica olhando assim, meu Deus, tem coisa que não tem lógica, né? Que nem esses dias atrás, eu dei uma palestra lá no Rio Grande do Sul, uma professora pegou e falou assim, então, você não acha que as nossas igrejas teriam que ter o estacionamento preferencial para o autista? Aí eu fiz assim, eu olhei para o pastor da igreja, aí eu, tá, mas e se a igreja tiver 10 autistas? Como é que eu vou conseguir 10 estacionamentos para os autistas? Na igreja lá tem um estacionamento, mas cabe 6 carros na parte do estacionamento, que é só na frente da igreja, e o resto é tudo na rua. Eu falei assim, gente, não tem condições eu fazer isso, né? De você... isso aí é para shoppings, é para lugares, né, que você... Para médico, hospitais, isso é para isso. Mesmo assim, não vai ter para todos. Você vai no hospital, está atendendo ali 20, 30 autistas. Como é que vai ter um estacionamento para ele prioritário? Não tem condições. É uma coisa assim, um pouco surreal. Até mesmo no shopping falta. Que eu falo, gente, não precisa de... É a minha opinião, gente, não tem nada contra com o autismo, nada disso. Eu acho que não precisava. Porque se eu quero igualdade, por que eu vou classificar ele? O idoso, você entende, porque o idoso tem a sua alimentação de andar mais devagar, de poder se quebrar, se machucar. Mas se você vê o autista, a não ser que ele use cadeira de roda, já tem a preferencial, que é para cadeira de roda. Se ele tem uma alimentação também no andar, tem o preferencial de deficiente também. Então, eu acho que para autista não precisava. Porque, na realidade, se ele dirige, ele sabe o que ele está fazendo. Se ele não dirige, se ele depende de alguém, a pessoa que está dirigindo está direcionando ele a algum lugar. Então, eu acho que se a gente luta por igualdade, não precisa disso. Então, assim, eu acredito que seja uma ação ativista isso, dentro da igreja. Porque que nem aqui. Aqui tem? Não tem. Eu vou ter que obrigar o pastor a fazer um estacionamento aqui nesse terreno, porque eu quero prioridade para o meu filho que tem autismo. Não tem condições. Eu quero prioridade para ele dentro da igreja. Eu quero que ele aprenda dentro da igreja. Eu quero que ele ouça a palavra dentro da igreja. Eu quero que ele seja evangelizado. Eu quero que ele aprenda a evangelizar. Eu quero que ele aprenda a cantar, que ele aprenda a adorar, que ele aprenda a orar, que ele aprenda a lidar com a igreja, com os irmãos da igreja, a pegar na mão do irmão, a se sociabilizar dentro da igreja. É isso que eu quero para o meu filho. Que ele seja um pastor, que ele pregue a palavra, que ele saia evangelizando o mundo, que ele seja missionário, que ele cresça na faculdade, que ele cresça na escola, que ele cresça na empresa que ele trabalha. É isso que a gente quer. É por essa igualdade que a gente torce, que a gente luta. Então, essas são coisas pequenininhas. Existem muitos pais ativistas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e nós somos cristãos, não devemos ser ativistas. Né? A gente tem que lutar pela causa, mas não ser ativista. Querer mais do que a realidade. Né? Então, o transtorno do déficit de atenção, né, hiperatividade, ele é classificado com hiperatividade, com déficit de atenção e compulsividade. Né? E ele é um transtorno que é de pai para filho, é hereditário. Então, se a mãe tem, o filho vai ter. Se o pai tem, o filho vai ter. E se ambos têm, o filho vai ter. Não adianta correr. Então, na maioria das vezes, os pais não têm diagnóstico.
eu ando muito por aí, as pessoas se acham que têm, mas não procuram um diagnóstico. Eu acho muito importante procurar, para a gente entender. Esses dias eu tive um testemunho de um amigo meu, ele é advogado, até estudou para ser juiz, não passou por causa de uma pergunta que ele errou. E ele falou que foi diagnosticado agora, com 35 anos, que ele tem autismo e TDAH. E ele disse que isso atrapalhou muito ele, porque ele não entendia por que ele tinha certos comportamentos. E esses comportamentos dele também fez com que ele terminasse um relacionamento. Que, por fim, houve um choque que ela tinha TDAH. Então, ela TDAH, ele autismo e TDAH. E eles voltaram agora ao namoro, porque os dois sabem que tudo aquilo que aconteceu foi por questão do transtorno. Então, por isso que a gente tem que analisar também o transtorno do déficit de atenção, porque pode vir junto, como eu falei, dentro do espectro, né? E o TOD também, como essa menininha que eu falei para vocês. Vocês têm alguma pergunta? Assim, eu acho que tem que ter, mas estou falando assim, 5, 6... não tem como. Infelizmente, não tem. Tem lugar que você não vai ter. Tem lugar que a gente vai ter que ter o trabalho. Você vai ter que ter o trabalho de regular ele, até ele querer sair mesmo, ele ter que vir até a igreja andando. Vamos, meu filho, vamos conversar, vamos, né? Como ela falou, eu achei muito importante, eu também falo muito sobre isso, eu não falei porque ela já tinha falado. É muito importante você conversar com ele antes de sair de casa, porque o autista, ele gosta de saber o que ele vai fazer. Porque ele já acorda com a agenda dele. ele não gosta de fugir da rotina dele. Então, antes que tudo aconteça, meu filho, amanhã nós vamos no médico, depois na terapia ocupacional, depois você tem aula, depois a mamãe vai te buscar. Depois que a mamãe te buscar, a gente vai passar ali no shopping, vai comprar não sei o quê. Depois que comprar não sei o quê, vamos passar na padaria, comprar pão e ir para casa tomar café. Ele gosta de saber o que ele vai fazer. Então, você não pode ficar enrolando. Então, o trabalho é esse, tipo assim, do estacionamento é esse. Ele não quer sair do lugar, mas, meu filho, ó, lá não vai ter estacionamento perto. A mamãe vai precisar que você ande um pouquinho até a igreja. E explicar para ele toda a situação. Então, esse é o trabalho. Entender o autista. Então, a gente sabe que até quem não precisa quer estacionar na porta da igreja, meu irmão. Eu sou a primeira, eu falei, quando eu faço a agenda do meu marido, eu falo, irmão, tem como você deixar uma vaga na porta da igreja? Ai, o irmão deixa, né? Mas assim, eu não sou prioritária, mas a gente quer, tá espertinho, tá com um salto desse tamanho, a gente não quer. Minha irmã. Então, assim, a gente tem que trabalhar isso. Nas nossas igrejas, pode ser a mega igreja, nunca vai ter mais que 5 lugares para você, porque ele vai, além do prioritário do autista, ele vai ter do idoso e vai ter que ter do deficiente. Então, a gente não pode criar uma briga com isso, um ativismo com isso. A gente tem que fazer aquilo que a gente pode. A gente tem que lutar pelo que a gente quer aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro é que tem que mudar. O diácono está ali, como que ele vai receber? Ele tem que saber receber. Chegou o diácono, a irmã que é do Ministério Infantil, vai lá recepcionar. Eu estou na igreja para isso. Tem que ter uma equipe, para que aquela irmã não esteja todos os cultos ali. E a equipe não é só no culto de domingo, a equipe tem que estar aqui no dia de semana também, porque a criança autista precisa estar durante a semana também na igreja. Se o pai e a mãe têm essa oportunidade de estar durante a semana na igreja e precisa trazer ele, não tem com quem deixar, não quer deixar em casa, quer trazer ele para o culto, eu tenho que ter alguém também específico aqui para estar acolhendo essa criança, para que ela possa estar aprendendo a palavra.
Então, tudo depende de nós, né? A gente que começa. Eu acredito que vocês já começaram. Quem aqui não tem a criança atípica já vai ter um olhar mais amplo sobre a criança com o espectro. Eu falo que, tipo, você sai um pouquinho profissional. Você começa a olhar, ai meu Deus, eu acho que. Eu mesmo, quando eu comecei a estudar, depois que eu aprendi, eu olho e fico observando as crianças. Só olhando. Dando um pré-diagnóstico na criança. Ah, não, aquele ali é bagunceiro mesmo, que não tem nada não. Então, assim, a gente vai começar a ter um olhar, vai ter um olhar melhor com a criança, né? Então, assim, é muito importante isso. E que isso não fique só aqui, nas quatro paredes. Que você possa passar. A minha igreja é inclusiva, você também não quer que a sua igreja seja inclusiva? Eu aprendi assim. Eu posso trazer a palestra da irmã André aqui para você. Não precisa me levar, você mesmo pode falar. Você vai lá e fala sobre o assunto. Você precisa preparar um ministério infantil para estar acolhendo essas crianças e uma equipe. Hoje eu tenho 3 irmãs para o culto, domingo que vem é mais 3, é outra, e vai fazendo um rodízio também para não cansar aquelas irmãs, para que aquela irmã também possa assistir o culto dela também normal, que não fique só presa às crianças, né? E nos cultos também, dia de semana, a mesma coisa. Então, façam isso, não deixa isso aqui esfriar. Eu falo isso porque eu dou as palestras, e de todas as palestras que eu dei, até agora, só uma igreja que realmente ela funcionou. Ela começou a trabalhar com a sala sensorial, com as professoras. Aí, como eu falei, um pouquinho mais amplo da deficiência também, colocou a igreja no alto, colocou elevador, sabe, para os idosos, para as pessoas com deficiência. Trouxe pessoas com libras para trabalhar na igreja. Eu acho muito importante isso, vou falar agora de um modo geral, vocês aprenderem libras, pelo menos o básico, o oi, a paz do Senhor, o tudo bom, né? Trazer para a igreja, que sua igreja tem um pouquinho de libras para você falar. O deficiente visual, você ter na igreja as informações em braille no chão, que são aquelas bolinhas que você vê nos aeroportos, nas rodoviárias, em lugares públicos. Você vê, são informações. As pessoas com deficiência de cadeirantes, você sempre ter a rampa, não levá-lo para um lugar onde tem banheiros com escadas. Formar um banheiro, que nem aqui, eu já vi que o banheiro lá embaixo já não dá para um deficiente descer lá, então vamos providenciar um banheiro aqui em cima, funcional para todos os deficientes, para os idosos que não podem ficar descendo e subindo escada, né? Para pessoas como eu, que tem um joelho ruim, entendeu? Então, assim, é isso que a gente tem que ver, a gente tem que ter um olhar amplo. É tudo bom para a gente quando a gente não tem nenhuma necessidade, mas quando a gente começa a ver com o olhar do outro, a gente tem uma visão maior e uma visão de amor, uma visão de evangelho daquilo que Jesus pregou, que é acolher e incluir. Amém? Deus abençoe, muito obrigada. Espero ter ajudado vocês de alguma forma e espero que isso vocês possam repassar para outras pessoas também. Amém, Meliane?